Oi, sou a Magda do canal Interiores Exteriores. Neste episódio, não vamos falar sobre decoração de interiores, mas sim sobre outro tema relacionado à habitação, que é o imposto cadastral anti-especulativo. Esse tema aparece cada vez mais no debate público, tem seus opositores e apoiadores, mas eu sinto que não conversamos sobre isso de forma tão aprofundada. Por isso, neste vídeo, junto com meus convidados, gostaria de discutir com vocês várias questões, incluindo os possíveis riscos. Para começar, vou apresentar os convidados deste episódio. Depois vamos explicar o que é exatamente o imposto cadastral, do que se trata e por que ele deveria ser implementado. Em seguida, vamos passar para os pontos específicos que geram mais preocupações e controvérsias. Vamos começar! Cristina Siwinska, deputada ao Sejm, vice-presidente da Comissão de Infraestrutura. Jan Śpiewak, Fundação Polónia Segura, doutora em Sociologia. Dr. Maciej Schlinder, filósofo, sociólogo, economista, membro do Conselho Nacional do Partido Razem e da Rede Polonesa de Economia. O que é o imposto cadastral e com que objetivo ele seria implementado? O imposto cadastral é simplesmente um imposto sobre o valor do imóvel que você possui. E assim como agora também temos impostos sobre imóveis, eles não estão ligados ao valor do imóvel, mas sim à metragem. E além disso, são muito simbólicos. O imposto cadastral, em teoria, seria uma porcentagem do valor do imóvel. E, por exemplo, se fosse 1%, uma pessoa que tem um apartamento grande em Varsóvia poderia ter que pagar. Ela estima, por exemplo, 15 mil por ano, enquanto uma pessoa que tem um pequeno estúdio em Podkarpacie poderia ter que pagar algumas centenas de zlotys por ano. Mas o que é fundamental é que no debate atual, ninguém propõe introduzir o imposto cadastral para todos, apenas para aqueles que possuem vários apartamentos ou mais. Por isso, o nome imposto anti-especulativo está sendo usado cada vez mais, pois reflete melhor do que se trata. Acredito que o imposto predial a partir do terceiro apartamento é uma necessidade na Polônia por muitos motivos. Antes de tudo, vamos analisar a situação atual do mercado imobiliário. Atualmente, muitos apartamentos novos são comprados por investidores, não por quem vai morar neles. Os investidores compram esses apartamentos e os mantêm vazios ou depois os alugam. Isso faz com que, em primeiro lugar, tenhamos um problema cada vez maior com imóveis desocupados e, em segundo lugar, enfrentemos o problema do aumento dos preços dos apartamentos, além da queda na qualidade da administração dos prédios e dos conjuntos habitacionais, bem como da própria qualidade dessas construções. Se a maioria dos apartamentos é comprada por pessoas que não vão morar nesses prédios, por que elas se importariam com o funcionamento diário ou com a aparência desses edifícios? Então, falando de forma simples, isso é uma grande patologia. Transformamos o apartamento em um bem de investimento. Isso aconteceu porque, na verdade, investir em apartamentos é praticamente isento de impostos. Manter apartamentos quase não gera impostos, já que o imposto incide sobre o tamanho do imóvel. Independentemente do dono, localização ou valor do imóvel, todos pagam o mesmo imposto. Também é uma alíquota de imposto muito baixa, cerca de 1 zloty por metro quadrado por ano. E a própria renda proveniente de imóveis também é tributada de forma muito baixa e existem muitas brechas que permitem uma tributação ainda menor do que deveria ser na teoria. Hoje em dia é possível alugar imóveis no regime de taxa fixa até 200 mil zlotys, se não me engano, se for casado, com uma alíquota de 8,5%, ou seja, isso é realmente muito pouco. Se alguém ganha mais de 120 mil zlotys por ano no imposto de renda, já paga 32%. Vemos que a tributação da renda de capital, da posse de imóveis, é na verdade 4 vezes menor do que a do trabalho. Além disso, tem a questão de onde as pessoas conseguiram esses imóveis e sabemos bem que grande parte desses imóveis vem simplesmente de heranças. Heranças na Polónia não são tributadas, favorecendo a acumulação contínua de capital. Vamos supor que alguém herdou um apartamento da avó, comprou outro para alugar e, com o aluguel, logo terá 2 imóveis quitados. E depois, o que fará? Ele vai comprar outro, um terceiro apartamento, e assim por diante, e assim por diante. Já quem precisa alugar um apartamento sem ajuda dos pais e com salário muito tributado, nunca conseguirá comprar um imóvel com os preços atuais. Então isso cria uma sociedade de 2 velocidades. A velocidade dos rentistas, que vivem do trabalho de outras pessoas, do fato de alguém pagar o financiamento para eles, ou morar em um apartamento que, por exemplo, herdaram.
e do outro grupo que vai trabalhar para sempre. Isso é muito perigoso. Isso limita a mobilidade social, isso cria enormes desigualdades entre as pessoas. Portanto, taxar e atingir aqueles que compram imóveis é necessário. Esse imposto também deveria abranger as entidades empresariais. Acredito que empresas, corporações ou fundos não deveriam ter apartamentos para moradia, apenas imóveis comerciais são aceitáveis. Por que apartamentos deveriam ser comprados em massa por fundos que ainda podem otimizar impostos? Isso me parece um absurdo, mas se já permitimos isso, então o imposto a partir do terceiro apartamento deveria aumentar. Eu acho que esse imposto deveria ser progressivo, ou seja, deveria aumentar a cada novo apartamento adquirido. Assim, justamente para eliminar a possibilidade de alguém possuir depois centenas de apartamentos, ou até mesmo algumas dezenas de apartamentos. Eu acho que isso é uma situação absolutamente patológica. De acordo com as análises publicadas no Iborsa Tubis sobre apartamentos para alugar, 77 mil pessoas possuem pelo menos 3 apartamentos para aluguel e administram quase 500 mil de imóveis. Assumindo um imposto linear para esse grupo de imóveis de 1% e considerando o valor médio do imóvel em 400 mil, só desse grupo teríamos 2 bilhões de receita por ano. Com um valor mais alto dos imóveis, um imposto progressivo e adicionando a esse grupo os imóveis vazios, usados como casas de férias ou para fins profissionais. Todos esses que simplesmente não estão nesse grupo para aluguel, a receita do imposto predial poderia ser muito, muito maior. Mas o mais importante é que a principal questão desse imposto não é a arrecadação. O Partido Rasen defende o imposto predial a partir do terceiro imóvel. É importante que esse imposto seja progressivo, ou seja, os 2 primeiros imóveis ficam isentos do imposto, o terceiro é taxado, por exemplo, em 1%, o quarto em 2% e assim por diante. Esse imposto reduziria bastante a especulação no mercado imobiliário. Os custos de possuir vários imóveis seriam mais altos, o que incentivaria as pessoas a vendê-los e, assim, os imóveis ficariam mais baratos e mais acessíveis. Por outro lado, o imposto predial também seria uma fonte de receita para os governos locais, estimando-se cerca de 2 bilhões de zlotys. Os governos locais poderiam usar esse dinheiro para construir moradias populares, aumentando ainda mais a disponibilidade de imóveis. Mas por que deveríamos querer limitar o investimento em imóveis? Porque a moradia é um bem básico necessário para viver, assim como comida, remédios, água ou eletricidade. Imaginem o que aconteceria se, de repente, alguém comprasse metade da colheita dos agricultores. O que aconteceria então? Há muita comida no mercado, então provavelmente, num primeiro momento, não perceberíamos o que aconteceu, mas com o tempo, os preços dos alimentos começariam a subir. A demanda superaria a oferta e os vendedores rapidamente perceberiam que, vendendo pelos preços antigos, logo ficariam com as prateleiras vazias. E os preços iriam subindo, subindo, e de repente, a pessoa que comprou por 1 zloty o quilo já poderia vender por 2 zlotys o quilo. Nada mal, né? Um bom negócio. Mas quem pagaria por todo esse lucro? As pessoas comuns, todos que compram comida. Com apartamentos é parecido, mas não os compramos com frequência suficiente para todos ficarmos igualmente indignados. Claro que essa comparação não é perfeita. Existem muitas diferenças entre esses mercados. Por exemplo, comida pode ser importada, mas apartamentos não. Mas o que eu queria era apenas esboçar, de forma simplificada, esse esquema de oferta e demanda e como isso afeta o mercado e os preços. Quando a oferta é estável e a demanda cresce, além dos que buscam um apartamento próprio, surgem investidores interessados em comprar mais de uma unidade por pessoa, por exemplo. Com 10 desses apartamentos, a demanda começa a superar significativamente a oferta, e isso leva ao aumento dos preços. Além disso, quando algumas pessoas que pretendiam comprar um apartamento para si mesmas não o fazem, a demanda por apartamentos para alugar aumenta, o que novamente incentiva os investidores, porque alugar começa a ser ainda mais lucrativo. Esse é um mecanismo que se retroalimenta. Não se trata de acabar com os apartamentos para alugar, pois em muitos casos essa opção é mais conveniente. A questão é limitar a participação dos investidores no mercado, para que as pessoas que querem comprar um apartamento para si mesmas tenham mais chances de conseguir. Implementamos um imposto e depois, como isso vai funcionar?
O que aconteceria se implementássemos esse imposto? Muito provavelmente, algumas dessas pessoas teriam que vender esses apartamentos, o que aumentaria a oferta de imóveis e, consequentemente, os preços também cairiam. Os preços também cairiam porque muitos imóveis vazios finalmente seriam alugados, já que hoje em dia muitas vezes compensa manter apartamentos vazios ou então seriam vendidos. Assim, a oferta de imóveis aumentaria, alcançaria as pessoas comuns e os preços de imóveis e aluguéis provavelmente cairiam. A ideia de que o imposto seria repassado aos inquilinos, para mim, é uma ficção. Hoje, os preços dos aluguéis já estão no valor máximo definido pelo mercado e, se os proprietários pudessem aumentar os preços dos aluguéis, já teriam feito isso há muito tempo. Eles não fazem isso porque o mercado define os tetos de preços. Então, esse é mais um argumento, na minha opinião, para implementar esse tipo de imposto sobre o valor cadastral. Por que a partir do terceiro imóvel? Por que não do terceiro? Por que do primeiro? Por que não do segundo? Obviamente, em primeiro lugar, porque não queremos prejudicar as pessoas que moram nesses imóveis. E em segundo lugar, gostaríamos de excluir aquelas pessoas que herdaram um imóvel ou compraram um imóvel para a família mais próxima. Também existem ideias de que esse imposto sobre o valor do imóvel seja aplicado ao imóvel excedente, levando em consideração o número de filhos. Ou seja, quem tem 3 filhos poderia ter 3 imóveis isentos de imposto. Estou aberto a essa proposta e à implementação dessas regras. Embora aqui também surja a pergunta, por que simplesmente alguém que compra um imóvel assim não pode transferir esse imóvel para seus filhos? Essa também é uma ação que afinal é isenta de imposto. Portanto, aqui podemos refletir sobre a forma exata de implementação desse imposto, como ele deveria funcionar. Mas isso não muda o fato de que devemos atingir aqueles que compram imóveis em grande quantidade, aqueles que mantêm apartamentos vazios, aqueles que simplesmente transformaram isso em na verdade, uma renda pouco tributada. Vamos discutir isso mais detalhadamente, passo a passo. Os proprietários sujeitos ao novo imposto têm 2 opções. Eles podem vender o apartamento ou pagar o imposto. Vamos considerar ambos os cenários. Primeira opção, venda. Quando parte dos apartamentos voltar ao mercado, a oferta vai aumentar e isso deve resultar ou na queda dos preços ou na estabilização dos preços. Dependendo de quantos apartamentos realmente entrarem no mercado, isso vai depender das leis básicas de oferta e demanda. A segunda opção é o imposto. Os proprietários que decidirem não vender seus imóveis estarão mais motivados a não deixá-los vazios, mas sim a fazer com que esses imóveis gerem renda para cobrir esse imposto. Então, há uma grande chance de que parte dos imóveis vazios volte ao mercado, não necessariamente para a venda, mas para o mercado de aluguel. E no momento em que aumentar a oferta no mercado de aluguel, os preços também podem cair, ou pelo menos se manter em um nível estável. Paralelamente, as receitas do imposto predial para o orçamento podem contribuir para um melhor financiamento da habitação social, o que a longo prazo também ajuda a estabilizar os preços dos imóveis no mercado. Independentemente do que decidirem os proprietários dos apartamentos sujeitos ao imposto predial, se vão optar por vendê-los ou pagar o imposto. Estamos ativando mecanismos para aumentar a oferta de moradias para quem deseja nelas viver. Como Janek já observou, algumas pessoas têm medo de que os proprietários de imóveis para aluguel simplesmente repassem os custos do imposto predial para os inquilinos. Mas lembrem-se de que isso não é tão simples quanto pode parecer. Primeiro, porque nem todos os apartamentos para aluguel serão sujeitos ao imposto predial. Então, os proprietários que possuem vários imóveis terão que competir em preço, com pessoas que têm apenas 2 apartamentos, ou apenas um e o alugam, porque essas situações também acontecem. Por exemplo, alguém compra um apartamento em uma cidade, mas precisa se mudar e, ao invés de vender, aluga seu imóvel e passa a morar em um alugado. E todos esses apartamentos continuam no mercado e não terão motivos para, de repente, aumentar significativamente o preço. E, em segundo lugar, há uma grande chance de que o mercado de aluguel seja abastecido por apartamentos que até agora estavam vazios, porque seus proprietários não tinham motivação para alugá-los. Por isso, aumentar os preços nessas circunstâncias não será necessariamente tão simples, porque os inquilinos poderão simplesmente escolher opções mais baratas. O efeito da introdução do imposto predial deve ser tornar a compra de vários apartamentos menos lucrativa.
E assim, os investidores ficariam mais dispostos a investir em empresas polonesas, em tecnologia polonesa, em algo que realmente desenvolva nosso país, e não em comprar imóveis e especular com um bem básico. E o que também é importante, a arrecadação do imposto predial poderia impulsionar a construção de moradias sociais. O que podemos fazer, sem dúvida, é garantir uma maior disponibilidade de moradias para aluguel, mas dentro de uma estrutura de administração local. Eu sou uma grande defensora das TBS e temos um exemplo fantástico disso em Gorzów Wielkopolski, onde atualmente está sendo realizada uma obra de construção de 2 prédios destinados justamente aos potenciais moradores das TBS. É um lugar muito legal, muito bem localizado, bem ao lado de escolas, comércios e com acesso direto ao transporte público. E o fato de que será a própria TBS de Gorzów que está conduzindo esse investimento. E isso também dá uma garantia para os moradores de que, em primeiro lugar, esses apartamentos serão bem construídos, em segundo lugar, dentro do prazo, e em terceiro lugar, depois também. O funcionamento desses imóveis, assim como os imóveis anteriores nas TBS de Gorzów, também estará sob uma supervisão especial e um cuidado especial. Faz sentido introduzir e permitir exatamente esses tipos de impostos que, de certa forma, vão minimizar essas especulações sobre as quais falamos antes? Fala-se muito sobre a implementação de impostos, especialmente à esquerda mostra que é possível implementar impostos. Um tipo de imposto cadastral para os próximos imóveis, o segundo do terceiro, o quarto. Só que sempre vai haver uma discussão. Será que o segundo imóvel já é aquele que devemos tributar, ou é o terceiro, ou o quarto? É difícil de resolver. Eu apostaria em programas habitacionais que fariam com que, em primeiro lugar, os governos locais pudessem fornecer recursos para os moradores, mas também eles próprios. Os governos locais vão acessar recursos que permitirão, em primeiro lugar, reformar seus próprios imóveis públicos, colocá-los em condições adequadas e também criar programas de movimentos de locatários. Programas assim já estão sendo propostos atualmente em Gorzów, que, através de reformas e disponibilizando esses imóveis para os moradores, também vamos estimular a movimentação habitacional. A segunda coisa são justamente as mencionadas TBS, das quais eu sou uma grande defensora e aliada. Porque uma TBS bem administrada pode justamente dar essa oportunidade para aquelas pessoas que não têm capacidade de crédito, mas querem ter sua própria moradia. Eu também pensaria bastante sobre essa questão de chegar à propriedade, porque é uma fórmula diferente, não é? Se eu tenho condições de comprar um apartamento, eu compro. Se não tenho essas possibilidades, então uso justamente esses imóveis municipais e isso também precisamos separar de certa forma. Dúvidas e riscos. As visões são bonitas, mas como se diz, o inferno está cheio de boas intenções e, infelizmente, há muita verdade nisso. Mesmo que acreditemos que o imposto anti-especulativo realmente trará os efeitos que esperamos, é fácil perceber que o diabo está nos detalhes e nem tudo é tão óbvio assim. E a implementação de uma lei que seja falha ou muito cara para ser executada pode acabar com o seu propósito. Quais questões levantam dúvidas? Vou começar pelas mais difíceis. A avaliação do valor do imóvel. Essa questão gera mais dúvidas e pode ser abordada de diferentes maneiras. As avaliações mais precisas seriam as dos peritos, mas também seriam muito caras. As taxas médias para áreas específicas parecem ser as mais simples, mas também podem ser bastante injustas. Claro que podemos dizer que se preocupar com o tratamento justo dos especuladores imobiliários é o menor dos nossos problemas, mas mesmo assim, acho que vale a pena refletir sobre isso. Nós não estamos preparados quando se trata de avaliação de imóveis, porque o imposto predial, estamos falando aqui de apartamentos, mas na verdade estamos falando de propriedades, terrenos, de todos os componentes patrimoniais. Então, criar uma base de avaliação de imóveis, acessar essa base é um caminho longo pela frente, um grande peso para o governo local,
Por isso, sem preparar isso e sem esse tipo de racionalidade de abordagem racional, será difícil implementar isso. Um dos principais problemas técnicos relacionados ao imposto predial são os custos de avaliação do valor dos imóveis. O ideal é repassar esses custos para os próprios proprietários dos imóveis, assim como faz a Irlanda. Para evitar fraudes e tentativas de avaliações muito baixas, que reduziriam o valor do imposto predial, a Irlanda impõe multas altas para todos aqueles que vendem esses imóveis por um valor superior a 110% do valor avaliado. Outra maneira é impor a obrigação de vender ao Tesouro Nacional os imóveis que estão claramente subavaliados. Esses métodos impedem efetivamente esse tipo de fraude. Além disso, transferir essa avaliação para os proprietários dos imóveis faz com que diminua o interesse deles em possuir muitos imóveis e assim a própria função do imposto predial é ainda mais fortalecida. Posso acrescentar que quando trabalhei em uma agência imobiliária há quase 10 anos, já tínhamos acesso muito conveniente aos preços das transações, em forma de mapa online. Então, acredito que esse tipo de acesso para todos os cidadãos está totalmente dentro das nossas possibilidades. E provavelmente, algumas pessoas vão ficar indignadas com essa ideia, porque dinheiro ainda é um pouco um tema tabu. Mas, em primeiro lugar, a verdade é que, quando você compra, sei lá, um casaco em uma loja, outras pessoas podem verificar quanto esse casaco custa no site da loja. Ninguém parece ter problema com isso. E no caso de imóveis, mesmo sem saber o valor exato, com certeza conseguimos estimar mais ou menos quanto um imóvel naquela região vale. Então isso também não é nenhum segredo. E por outro lado, existem países onde você pode até verificar o salário de outras pessoas. Então, ainda mais, o preço de transação não parece ser algo tão complicado ou especialmente sensível. E lembrem-se de que, em geral, os registros de imóveis podem ser consultados por qualquer pessoa. Claro, nem sempre é fácil encontrar todos, mas, no geral, isso é possível. Lá, há muito mais dados além do preço de transação, que nem está disponível. Mas, por exemplo, há informações de financiamento e até nossos números de identificação. E, de alguma forma, continuamos vivendo, mesmo com esses dados já disponíveis, e nossos vizinhos podendo simplesmente pesquisá-los no Google sem nenhum problema. E, além disso, os dados sobre preços de transações já são processados e estão disponíveis no GoPortal, embora em uma forma extremamente pouco clara. No entanto, isso mostra que não estamos tão atrasados nesse assunto e criar uma base de preços de transações acessível para todos, clara e conveniente, pode ser, na verdade, mais fácil e rápido do que todos nós imaginamos. Uma ideia que historicamente já foi utilizada na Europa Ocidental é que simplesmente se registrava o valor do imóvel pelo qual alguém estava disposto a vender esse imóvel para o Estado. E a partir disso, se determinava o preço do imóvel, então não eram necessários laudos, bastava simplesmente essa declaração. Mas é claro que hoje, no mundo da informatização, determinar esse preço do imóvel, o valor desse imóvel, não deveria ser um grande problema. Contagem de apartamentos. Embora pareça que na formulação, a partir do terceiro apartamento, não haja nada de incompreensível, se olharmos mais de perto, veremos que não é tão óbvio assim. Imaginem um casal com comunhão de bens que possui um apartamento. E agora, de repente, ela herda 25% de um apartamento dos pais e 10% de um apartamento dos avós. Então, na verdade, ela tem 3 apartamentos, o com o marido, o dos pais e o dos avós. Nesse caso, ela deve pagar o imposto cadastral, ou talvez devêssemos somar as participações dela. E então, vai acabar que ela tem ou 1,35 apartamentos, ou 0,85 de um apartamento, dependendo de como considerarmos a comunhão de bens. E para mim, isso não é nada óbvio. Devemos tratar isso como ter 3 apartamentos, ter menos de 1,5 ou ter nem mesmo um inteiro. Intuitivamente, poderíamos querer ignorar as pequenas participações. Afinal, se alguém tem 2% de algum imóvel, nem tem muita possibilidade de realmente administrá-lo. Mas, nesse caso, os investidores rapidamente entrariam em acordo para comprar imóveis em grupos. Assim, por exemplo, cada um teria apenas 10%, o que não se enquadraria no imposto cadastral. E, dessa forma, poderiam comprar até 100 apartamentos. Só que juntos. E nenhum deles pagaria nenhum imposto. Não pode ser assim. A lei precisa impedir esse tipo de burla das regras.
E eu penso que tributar até mesmo essas menores partes pode trazer também muitas coisas boas. Porque vai ser uma motivação para finalmente organizar várias questões relacionadas às cotas, geralmente depois de diferentes heranças. Quando um imóvel tem vários proprietários, eles não conseguem entrar em acordo, porque cada um acha que é melhor esperar. E no final, alguém vai comprar as cotas deles por um preço alto. Então não vale a pena vender barato agora. Como resultado, ninguém investe em reformas de verdade lá. Muitas vezes, o imóvel fica vazio e nada de bom sai disso. Gente, entrem em acordo. Também surge a pergunta de quais apartamentos devem ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. O que é especialmente importante no caso da implementação de um imposto. Um imposto progressivo, quando esse imposto ainda aumenta com cada imóvel adicional e já no sexto não será, não sei, 1%, mas, por exemplo, 5%. Então isso realmente faz uma grande diferença. Pode-se considerar a data de aquisição do imóvel. O primeiro e o segundo seriam os mais antigos. Eu acho que até facilitaria para os contribuintes e simplesmente organizaria os apartamentos do mais caro para o mais barato, onde os dois mais caros não seriam tributados. No entanto, também existem ideias relacionadas a determinar onde a pessoa realmente mora, para que esse apartamento seja considerado o primeiro. Porém, com o fim dos registros de residência e tanta mobilidade, verificar isso de forma realista seria difícil. E se algo não pode ser verificado, pode-se esperar que os contribuintes indiquem como sendo o apartamento em que moram simplesmente o mais caro, porque isso seria o mais vantajoso para eles. Relacionado à queda dos preços. Embora provavelmente todos que estão economizando para comprar seu primeiro apartamento sonhem com a maior queda possível nos preços, existe um grupo para o qual uma queda muito rápida e muito grande pode ser problemática. No momento em que alguém comprar um apartamento por $500 mil, fizer um empréstimo de 400 mil e tiver problemas para pagar esse empréstimo, o apartamento pode ser vendido e, com o dinheiro obtido com a venda, é possível quitar o empréstimo. E assim, voltamos ao ponto de partida. No entanto, no momento em que o valor do apartamento caísse drasticamente e, em vez de 500 mil, de repente passasse a valer 300 mil, então, a pessoa que tivesse problemas para pagar esse empréstimo, caso quisesse vender o apartamento, teria apenas 300 mil para quitar o empréstimo e ainda restariam 100 mil de dívida. E essa é uma situação muito ruim, quando você fica sem o apartamento e ainda com o empréstimo para pagar. Além disso, mesmo que a pessoa não tivesse problemas para continuar pagando as parcelas, o banco ainda poderia exigir uma garantia adicional. E nem todo mundo conseguiria lidar com isso. As pessoas com empréstimos em francos suíços estavam em uma situação semelhante, só que lá, em vez da queda dos preços dos imóveis, houve um aumento no valor do empréstimo. E, felizmente, no caso do imposto anti-especulativo, a situação ainda seria muito melhor. Porque, em primeiro lugar, a queda no valor dos imóveis não afeta o aumento das parcelas, como aconteceu com os mutuários em francos suíços. E no momento em que as parcelas continuam as mesmas de antes, ou seja, aquelas para as quais nos preparamos, então essa dificuldade em continuar pagando provavelmente não vai aparecer de forma massiva. E, em segundo lugar, não há motivo para esperar quedas tão drásticas. Ao contrário do que parece, um grupo realmente muito pequeno de pessoas no país possui 3 ou mais apartamentos. Então não é como se de repente metade dos apartamentos voltasse ao mercado e tivéssemos aqui um verdadeiro caos. Então, esse problema afetaria apenas em pequena escala e somente aquele grupo de pessoas que teria dificuldade em pagar o empréstimo e que o contratou relativamente há pouco tempo. Mesmo assim, vale a pena analisar esse risco e pensar em como abordar o assunto de forma segura. Talvez seja melhor anunciar as mudanças com antecedência, permitindo que investidores se planejem e evitando alterações bruscas no mercado. Ou talvez valha a pena mudar as regras relacionadas aos empréstimos e transferir mais responsabilidade para os bancos, para que a pessoa que faz um financiamento imobiliário responda apenas até o valor do imóvel. Assim, em caso de algum infortúnio na vida, ela não acabe ficando sem o imóvel e ainda com dívidas. O mercado de aluguel. Todos já ouvimos histórias de proprietários que parecem verdadeiros pesadelos. E é difícil não perceber que, nos últimos anos,
não houve apenas um aumento nos preços, mas também uma melhora na qualidade dos imóveis alugados. A profissionalização do mercado tem seus prós e contras. Surge a pergunta: limitar a atuação dos investidores não prejudicaria o mercado de aluguel? Será que não ficaremos novamente muito à mercê do humor dos proprietários que encaram o aluguel de forma muito emocional? O risco é: você dá a mão e eles querem o braço. Já ouvi que a introdução do imposto cadastral a partir do terceiro imóvel pode abrir brecha para que ele seja aplicado a todos os imóveis. A questão não é tão simples. Da mesma forma, a introdução do imposto sobre valor agregado pode ser vista como uma brecha para aumentos ilimitados. Mas não é assim que acontece. O imposto de renda é a mesma coisa. Mas houve algumas quedas recentemente. Então, por que o imposto predial aumentaria? Afinal, implementar novas mudanças é novamente o mesmo procedimento que o governo precisa aprovar. Também podemos temer que vamos implementar o imposto, realizar todas as mudanças e depois venha outro governo e acabe com tudo. E, sinceramente, acho que esse cenário é ainda mais provável. O argumento que sugere que a introdução do imposto predial para o terceiro imóvel será apenas uma porta de entrada para abranger todos os imóveis é o típico chamado argumento da ladeira escorregadia. Ele consiste na ideia de que dar um passo, considerado positivo em determinada direção, inevitavelmente nos leva, como em uma ladeira, a dar vários outros passos e acabar em uma situação que já consideramos negativa. Mas, para que esse argumento fizesse sentido, seria preciso provar uma ligação necessária entre o primeiro passo e os seguintes, o que não ocorre aqui. Não há motivo para mudarmos a forma como projetamos inicialmente o imposto predial. Ou então reconhecemos que só podemos bloquear uma má solução logo no seu início. Isso significa que agora podemos decidir sobre isso, mas no futuro não poderemos mais decidir. Mas, afinal, tanto a introdução do imposto predial sobre o terceiro imóvel quanto a mudança de como ele funcionaria exigem exatamente o mesmo esforço, a mesma capacidade de ação, ou seja, mudanças na legislação. Resumindo, pode-se dizer que esse argumento está simplesmente errado. Lei com brechas. Embora nas discussões sobre investimento em imóveis se fale mais sobre os flippers e a gente imagine aquele espertinho de terno, a verdade é que imóveis são comprados não só por pessoas físicas, mas também por empresas e fundos. Embora seja mais difícil visualizá-los e eles não nos irritem se gabando em shorts no YouTube, a verdade é que a escala das operações deles pode ser muito, muito maior. Eles podem comprar um bairro inteiro. Por isso, se tributarmos pessoas físicas, cidadãos comuns, a situação do mercado basicamente não vai mudar. E, por um lado, os políticos poderiam se alegrar por terem implementado o imposto predial. Mas, na prática, isso não adiantaria nada. Porque qualquer um de nós também pode abrir uma empresa e comprar 20 imóveis em nome da empresa. Qual é o problema? Esse seria o imposto mais fácil de ser burlado, que, além disso, nem atingiria aqueles que são, para nós, o maior perigo de verdade. É possível pensar em muitas outras brechas, e elas podem ser ainda mais sutis. Por isso, precisamos abordar esse assunto com cautela. Acho que o deputado Mentzen, se quisesse, poderia se destacar muito aqui, já que encontrar brechas fiscais é justamente a especialidade dele. E aproveitando, vejam como ele falava sobre o imposto predial há alguns anos. Se os impostos devem existir, então quais, quantos e em que valor? Os impostos devem ser o mais baixos possível, devem ser simples e fáceis de arrecadar, devem seguir os bons princípios tributários de Adam Smith. Impostos como os sobre propriedades são simples de arrecadar, pois propriedades não podem ser escondidas, diferente da renda. Qualquer propriedade pode ser medida, pesada e tributada. Esse imposto atende todos os princípios de um bom imposto. Posso, por favor? Nhé. Não. Eu pago esse imposto na América e o analisei. Imposto sobre propriedade. Então eu tenho uma propriedade, ela está em algum estado físico, não estou falando de um estado dos Estados Unidos, mas sim de uma condição. Ela está se deteriorando. Por exemplo, herdei uma casa do meu pai e eu não tenho dinheiro suficiente para reformá-la. Então o valor dela cai. Mas sim, o governo avalia esse valor com base no valor médio dos prédios ao redor. E não faz uma avaliação física de cada prédio ou propriedade todo ano, porque isso seria inviável.
O governo avalia, ou seja, o governo se apropria dos meus impostos. E sim, eu tenho uma casa e ela não custa muito todo ano. Cheguei ao ponto de ter que vender esta casa. Eu poderia viver nela por mais 30 anos mesmo se deteriorando, mas não posso pagar o imposto pois não tenho renda. Não tenho como pagar o imposto, especialmente o sobre propriedade. Todo imposto é ruim. O importante é saber quais são menos ruins. Eu realmente não gosto disso. Entendo, mas na Polónia também há imposto sobre propriedades baseado no valor, na área que é fácil de medir. Eu eliminaria este e ficaria com o de renda. Sem renda não há imposto. O senhor deixaria só o imposto de renda, que é um imposto muito ruim. É mesmo? Claro que sim. Não dá para medir a renda. Quer dizer, a receita, vamos supor, dá mais ou menos para estimar, mas também não dá para medir exatamente a receita, porque a receita também pode ser manipulada. E o que é custo, qualquer pessoa consegue inventar. Eu trabalho profissionalmente com impostos, principalmente com o imposto de renda. Estou lhe dizendo, como especialista nessa área, que o imposto de renda absolutamente não serve para nada. O imposto de renda é pago por quem quer, não por quem deveria. Já um imposto sobre propriedade baseado na área não permite engano, pois todos conhecem a área. Como proceder com a idosa que herdou ou ficou com o patrimônio após a morte do marido? Ela está envelhecendo, não tem renda, tem uma aposentadoria baixa e o imposto. O imóvel, apesar do mau estado, segue atraente por estar em área valorizada na Baía dos Porcos, Vila Nova, Varsóvia. E por ser um imóvel atraente, temos que cobrar, de acordo com a regra geral, impostos altos. Ela não tem condições. Então a vovó idosa tem que sair da casa que, claro, mas não. Afinal, ninguém vai jogar pessoas idosas na rua por causa disso. Na qual ela deveria morrer. É possível criar cota isenta para pagamento até a segunda residência. E com que direito? Tá bom, não gosto dessa ideia. Pelo direito tributário. Tá bom, não gosto dessa ideia. Nenhuma vovó será expulsa do apartamento. Eu também sou um profissional, administro empresas em 3 continentes e a vida toda otimizei impostos. Por isso, o senhor prefere o imposto de renda ao imposto sobre propriedade, segundo os seus cálculos pessoais. Mas eu penso exatamente como alguém que governa o país deve se preocupar com o bem de todos e o desenvolvimento nacional, não apenas com o seu bem-estar. Como vocês podem ver, ao contrário do que parece, o imposto predial consegue reunir apoiadores da esquerda à direita. Até mesmo o presidente Nawrocki, que durante a campanha queria incluir a proibição do imposto predial na Constituição, acabou reconhecendo que, na forma de um imposto anti-especulativo a partir do terceiro imóvel, na verdade está tudo bem. No entanto, esse não é um tema simples, e eu definitivamente entendo as dúvidas das pessoas que o encaram com ceticismo. Surgem muitas perguntas. Não seria melhor focar apenas no desenvolvimento da habitação social? Os custos de implementação desse imposto não seriam tão altos que o tornariam inviável? Ou talvez, uma ideia melhor seria simplesmente um imposto sobre imóveis vazios. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso. O problema habitacional é um dos principais desafios sociais da Polónia atual. Para resolver esse problema, na verdade, precisamos de 2 coisas. Primeiro, reduzir o papel dos imóveis como bens de investimento. Segundo, construir moradias populares. Em ambos esses objetivos, o imposto predial sobre o terceiro imóvel pode ajudar muito. Com esse imposto, só 1% dos poloneses perderia, enquanto a maioria da sociedade ganharia. E é por isso que o imposto predial sobre o terceiro imóvel pode ser um verdadeiro teste para saber se alguém está do lado da maioria ou do lado dos ricos incorporadores e bancos. O imposto predial sobre o terceiro imóvel vai nos permitir gerenciar de forma muito mais eficiente o estoque habitacional que temos, restringir a quantidade de imóveis vazios para investimento e também de terrenos baldios não construídos. Então vamos fazer isso, não vamos esperar, devemos implementar isso por muitos motivos. Como resultado da implementação do imposto a partir do terceiro imóvel, esperamos uma queda nos preços dos aluguéis, assim como uma queda nos preços de venda. Com mais apartamentos disponíveis, eles ficarão mais acessíveis e os preços devem cair. Claro que, no final das contas, a solução é apoiar a construção de moradias sociais, aumentar a oferta no segmento não comercial, seja cooperativo, municipal ou qualquer outro, para que a oferta de apartamentos continue crescendo. O imposto sobre o terceiro apartamento tem como principal objetivo civilizar esse mercado, reduzir as desigualdades sociais e evitar o surgimento de uma sociedade de 2 velocidades, além de nos salvar dessa armadilha de crescimento médio, ou seja, que os excedentes são simplesmente investidos em alguns bens de luxo,
o que lembra um pouco a situação do século XVII ou XVIII, quando a nobreza simplesmente comprava algumas coisas caras. Como resultado, nossas cidades estavam em ruínas e a nobreza vivia da venda de grãos para os holandeses e da exploração dos camponeses. Bem, acho que não queremos voltar a esse modelo hoje em dia. Eu sei que diferentes grupos têm ideias diferentes sobre programas habitacionais. Pessoalmente, acho que não podemos oferecer apenas um produto e focar só em um produto, porque as expectativas sociais são diferentes, as tradições são diferentes e está muito enraizada essa tradição de ter a própria casa. Por isso, eu implementaria esse elemento e realmente daria muita ênfase nisso. Claro, eu consideraria isso de uma forma que fosse um elemento relacionado a subsídios para a compra de imóveis por jovens, promovendo justamente as famílias, promovendo a natalidade, mas também de uma forma que nem os bancos nem as construtoras se beneficiem disso. Para que isso seja feito de forma saudável, acho que esse elemento deve estar aqui. Sem dúvida, precisamos equipar melhor os governos locais, porque os governos locais não conseguem oferecer amplamente moradias populares, pois esses recursos habitacionais geralmente são antigos, degradados e não há rotatividade de moradores nesses lugares. E programas que façam com que pessoas que estão sozinhas, idosas, por exemplo, que têm altos custos para manter um apartamento, terão também a oferta de moradias adequadas para elas, mas adequadas em bons lugares, bem localizadas, com acesso também a esses serviços sociais. Acho que esse é um elemento muito necessário também. As TBS e eventualmente as CHIP, embora, na minha opinião, se equipássemos as TBS com todos os instrumentos que as CHIP possuem, elas cumpririam perfeitamente esse papel na construção de moradias, quase como moradias populares, porque de fato é assim que funciona. E claro, também existem esses apartamentos para alugar. Aqui eu deixaria, acho que pela iniciativa privada, eu deixaria a menor intervenção possível do Estado nesse assunto. Então deveriam haver muitas ideias. Não pode ser só um único elemento, mas sobre esse assunto deveríamos sentar e conversar seriamente. Na descrição do vídeo, coloco os links das fontes e dos perfis dos convidados. Agradeço o envolvimento de todos e a vocês, espectadores, por ficarem até o fim. Aguardo seus comentários. Incentivo vocês a se inscreverem no nosso canal e espero que nos vejamos em breve. Assistam aos nossos outros vídeos. Tchau!